Ouça esta palavra com atenção, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Chama atenção aqui, nesta palavra, que Deus não criou a terra para ficar vazia. Ele não criou a terra para deixá-la desolada, um deserto, para não colocar nada aqui. A terra, até onde nós sabemos, tanto pelas escrituras quanto pela ciência, é o único lugar habitado do universo. É o único lugar onde existe vida, como nós conhecemos. Deus não criou a terra para fazê-la vazia, deixá-la vazia, mas para ser habitada. Então, tudo que você vê na criação, você percebe que Deus não fez para deixar aquilo vazio. Não existe vácuo natural na terra. Você sabia disso? O vácuo, falando do termo que explica a ausência de matéria, não existe na natureza, nesta terra, neste planeta. Tudo aqui é ocupado por algo. Todo espaço é ocupado por alguma matéria. Então Deus criou os céus, por exemplo, e ali ele colocou o ar. Ele colocou mais acima as estrelas, os astros, e deu aos pássaros o céu para voar. Então Deus não fez o céu e deixou-o vazio. Assim como o mar, ele não fez os mares, os rios e os deixou vazios. Não fez a terra e a deixou vazia. Tudo ocupa um lugar e todo lugar é ocupado por algo. Não existe vácuo na natureza. Então, como diz o texto, Deus que criou os céus e formou a terra, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, é óbvio, é natural, inteligente, lógico, você também concluir que quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, tampouco nos criou para ficarmos vazios. Deus não criou você para você ser vazio, vazia, oco, oca. Deus o criou para você ser habitado. Tanto é que nós somos chamados, o nosso corpo, na Bíblia, é chamado de casa, é chamado de templo. O nosso corpo é chamado de casa e de templo, ou seja, para que uma casa, para que um templo? A casa é para ser habitada, templo é para a sua divindade habitar. Então o nosso corpo é uma casa, é um templo que deseja ser habitado, que foi criado para ser habitado. Deus não nos criou vazios. Mas infelizmente, quando você observa o mundo hoje, as pessoas de forma geral, um dos grandes problemas hoje nas pessoas chama-se exatamente vazio. Quantos dizem que tem um vazio no peito, um vazio que nada preenche, e então vem outras condições associadas que tomam o nome de depressão, ou de ansiedade, ou de desânimo, algum transtorno psicológico, emocional, que a pessoa usa para descrever um vazio, a crise existencial que ela vive, fazendo de tudo que ela gosta, o que ela quer, tudo que ela pode colocar as mãos e nada preenche esse espaço, esse buraco que parece que não tem fim no seu peito. Então a pessoa acorda de manhã e ela começa a pensar assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Para que trabalho eu? Para quem trabalho eu?
que eu vou fazer? Para ganhar dinheiro, depois fazer o que com o dinheiro? Vou lá e compro o que o dinheiro me dá. E aí? E aí, o que as viagens estão me fazendo? O que os carros estão me fazendo? O que as roupas estão me fazendo? Estão dando para mim. E eu envelheço. E depois fica tudo por aí. Para quem não trabalhou por esse dinheiro. E o vazio só cresce dentro da pessoa. A crise existencial só aumenta dentro dela. Porque ela foi criada para ser habitada, mas não por bebida, por drogas, por relacionamentos, informações, entretenimento. Você não foi criado para ser habitado por isso. Você foi criado para ser habitado pelo Criador. Você foi casa criada por Ele, feita por Ele, pelas mãos dEle. E a não ser que você receba esse morador, este residente na sua vida, infelizmente você continuará assim, vazio. Mas por que as pessoas seguem vazias? Porque elas rejeitam. Jesus disse, novamente aludindo ao nosso coração como uma casa, ele disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Né? A porta quer dizer que fecha um ambiente, que separa um ambiente. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, a porta aqui é o do seu coração, a do seu coração, é a porta da sua vida, da sua casa, que é você. Ele bate a porta do seu coração, ele não invade. Deus não é invasor. Ele é convidado, ele tem que ser convidado. E se ele não for convidado, então ele não vai entrar. Ele bate a porta. Se alguém abrir, então ele entra e ceia com a pessoa. O cear aqui significa intimidade, né? Porque assim como você não chama ninguém para jantar com você na sua casa, almoçar com você na sua casa, que você não queira intimidade com essa pessoa, também Deus, ele não vai entrar na sua vida se você não quer intimidade com ele. Ele quer cear com você, ele quer ter intimidade com você, ele quer preencher esse vazio. Esse vazio que faz de você uma pessoa tão sem vontade, sem propósito, vontade de viver, de lutar. Às vezes você já teve momentos em que você foi muito motivado, você se empenhou muito em alguma coisa, porque a adrenalina daquele projeto, a adrenalina daquela novidade te impulsionou. Mas quando você conquistou aquilo, a faculdade, a viagem, você foi a algum lugar exótico, etc. Quando você conquistou aquilo, antes de conquistar você tinha a ansiedade e a adrenalina, mas conquistou, acabou. Acabou. É como uma comida que você coloca na boca e na boca tem sabor, passou da garganta, acabou o sabor. Acabou. Não importa qual seja a comida, pode ser a comida mais rica do mundo. Passou da sua garganta, acabou o sabor. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Elas conquistam, sentem o sabor temporário, muito breve daquela conquista, depois fica aquele vazio que ela não consegue entender. Esse vazio é a ausência da presença de Deus. Como resolver isso? Bispo, como é que eu resolvo isso? Primeiro você tem que entender. Não adianta você ficar buscando em coisas e pessoas o preenchimento desse vazio. Você tem que entender isso. E segundo, que Deus não criou você para ficar vazio. Como Ele não criou a terra para ficar vazia, mas para ser habitada. Ele criou você para ser habitado. E se você quer ser habitado por Deus, você tem que convidá-lo, você tem que abrir a porta. Se você não abrir a porta, ele não vai entrar. Como é que eu abro a porta, bispo? Você tem que falar com ele. Você tem que falar, você tem que orar, você tem que interagir com Deus. Ele já está interagindo com você através dessa palavra, através dessa mensagem, já está interagindo com você. Ele já está batendo a porta do seu coração. Agora você tem que dizer: eu aceito, eu creio, eu quero te conhecer. Não é uma religião que você tem que aderir,
É um relacionamento com Deus. Deus não quer religião, Deus quer relacionamento com você. Então, se você quiser, um relacionamento começa com palavras. Fale com Deus. Ouça a palavra de Deus. Você tem a Bíblia, leia, comece a meditar na palavra. Você vai receber a palavra dele, você vai ouvir a palavra dele e depois você fala com ele através das suas orações. E assim, esse relacionamento vai começar e ele vai entrar em você e isso será o fim deste vazio. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.